A ideia da reencarnação é uma coisa pela qual eu sempre tive uma antipatia e uma descrença muito grande. Eu nunca achei lógica a ideia de você voltar para esse mundo para consertar erros do passado, de outras vidas das quais você nem ao menos se lembra. Nunca achei válido que esse mundo aqui servisse para alguém evoluir em alguma coisa. Eu acho esse mundo aqui um lugar muito estranho, muito baixo. Eu realmente não acho que um lugar negativo possa fazer alguém evoluir. E na verdade esse assunto, reencarnação, é uma coisa da qual eu sempre corri. Eu não sei explicar a vocês, mas eu sempre nutri uma antipatia e um desgosto muito grande sobre isso. Tanto que até assuntos espíritas, novelas espíritas, filmes, como o caso da Viagem, por exemplo, eram coisas que eu sempre tive uma repulsa, sabe? Mas o que me levou a entrar em contato com esse assunto, reencarnação, foi um problema que eu comecei a ter já tem alguns anos. Eu acredito que por volta de 2012. Quando eu era criança, bem pequena, eu sempre tive um sentimento grande de saudade. E eu sempre tive umas ideias assim não cabíveis para minha idade. Eu já falei em outros vídeos que eu era confidente de adultos, desde muito pequena. Muito pequena, que eu falo 4 anos de idade, entendeu? Assim, a minha cabeça sempre foi muito voltada para essas coisas. Eu sempre tive ideias prontas sobre as coisas e um sentimento de saudade de coisas que eu não conseguia na época formular, mas eu sabia que era uma saudade. Eu não sabia exatamente do que nem da onde. A minha mãe conta que eu sempre fui muito chorar com música. Quando eu era criança, até uma certa idade, uns 8 anos de idade, eu ainda tinha esse problema. Algumas músicas me emocionavam muito e eu chorava com facilidade. Somente há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, eu fui começar a ter um incômodo referente a esses mesmos sintomas. Na verdade, em 2012, eu fui acometida por um sentimento de saudade muito grande. Paralelo a isso, eu tive um problema. A meu ver, de pessoa que enxerga as coisas de uma forma muito crítica, muito pé no chão, foi alguma coisa psiquiátrica. Talvez porque eu já estava em processo de depressão, não sei. Mas o fato é que algumas ocasiões eu simplesmente perdia a minha memória, ao mesmo tempo que eu não perdia. Parece coisa da Dilma, isso que eu falei agora. Mas assim, uma ocasião que eu vou citar pra vocês, eu estava indo pra casa de uma amiga, um jantar na casa de uma amiga, tinha outros amigos já esperando, eu fui com outro amigo nosso, Bruno, e chegando já no meio do caminho, eu comecei a ter esses lapsos, essas perdas de memória, e eu comecei a desconhecer totalmente o ambiente ao meu redor. Mas eu olhava pra cara do Bruno, eu via outra cara, que era uma cara de um homem mais velho, um cara com barba, uma barba grande, um cabelo quase encaracolado, escuro, o Bruno é loiro. E eu vi o Bruno como Pablo, e eu falava isso com ele. À medida que eu fui conversando, ele foi tentando me acalmar até eu chegar à casa da minha amiga, eu fui começando a perder, ou esquecer, eu não sei explicar. Como eu falava o português, eu não sabia falar o português mais. E algumas pessoas que estavam ali naquele ambiente eu não conseguia reconhecer. Foi muito ruim. É uma sensação desesperadora, sem brincadeira. Eu atribuo isso com certeza à questão da depressão e do estresse, mas o fato é que isso começou a se tornar uma constante. Eu comecei a ter lembranças muito claras das coisas, juntamente com a cara de pessoas que eu conheço, com outras caras. O primeiro meio que eu fui buscar ajuda foi através de uma amiga minha, que ela é psicóloga. Fui buscar ajuda psicológica mesmo. Eu fui conversar com ela sobre isso e pedir uma orientação sobre que tipo de abordagem terapêutica eu deveria usar para tratar isso, o que ela achava, que tipo de transtorno ela achava que eu estava sofrendo, que eu tinha adquirido, sei lá o que.
né, já que eu não estava bem mesmo, e ela tocou nesse assunto comigo, que ela achava que era coisa referente à minha vida passada, e que eu devia tratar isso daí de um modo espiritual. Ela insistiu bastante nesse ponto. Ela conversou comigo e falou: olha, eu conheço você, embora você seja minha amiga, como profissional eu não acho que você tem um problema, eu não tenho um diagnóstico para te dar, então eu acho que você tem que procurar uma abordagem espiritual mesmo. De 2012, nesse sentido, foi um ano bem crítico para mim, bem difícil, porque essas coisas se intensificaram muito. Tive muitas coisas que foram faladas para mim nesse período, por espíritos, por pessoas da área, tentando na tentativa, né, de me auxiliar. Eu passei o ano de 2013, 2014 mais tranquila. Essas coisas, esses lapsos de memória que eu perdia a memória totalmente, eles desapareceram. Aliás, até mais tempo, para falar a verdade. Eu só voltei a ter esse problema de perda de memória ano passado. Eu nem sei te dizer porquê. A princípio me foi falado que a situação ela começou a se dar porque eu havia escolhido um caminho para trilhar nessa vida aqui, e na verdade eu escolhi um caminho um pouco pesado. Eu não estava conseguindo aguentar porque muita coisa saiu do eixo, muita coisa que era para ser acabou não sendo. Aconteceram muitos problemas, muitos empecilhos que atrapalharam muita coisa ao longo desse caminho e ficou pesado demais. E a explicação dos espíritos era que era a causa da minha depressão, inclusive, era por conta disso, da minha falta de aceitação dessa vida que eu estava vivendo, que era bem diferente da minha outra vida, e esses lapsos de memória que eu estava tendo eram referentes a questões que o meu próprio espírito estava buscando sobre aprendizado, já que eu não acreditava em reencarnação, então eu precisava de provas mais contundentes sobre a minha situação atual, sobre coisas que estavam acontecendo, né? E na verdade eu tinha essas explicações em outra vida, mas assim, explicação dos espíritos. Explicação dos espíritos e por que eu não acredito em reencarnação, não nessa ótica. Assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais aberta, eu estou buscando entender tudo isso, eu estou buscando até ter um acontecimento, alguma coisa que me faça ter um parecer final, né? Toda essa questão que eu tinha com apego, músicas, filmes, locais que eu nem ao menos conheço, saudades de lugares que eu nem ao menos conheço, e a minha ligação extrema com o meu ex-namorado na época, então, namorado entre aspas, eu já falei com vocês que eu tinha uma relação muito complicada com ele, nós não chegamos a assumir publicamente o namoro, mas era uma relação assim que foi muito tóxica e longa, e foi um grande problema na minha vida, mas eu não conseguia sair daquilo. Nós terminamos esse ano, como eu já falei com vocês. Eu tinha essa ligação com ele, com o meu melhor amigo, que inclusive hoje é meu namorado, e a tia desse meu melhor amigo, que é uma grande amiga minha. É uma pessoa assim, eu já falei dela em outros vídeos, né, a Estela, uma pessoa com quem eu tenho uma ligação muito grande. Nesse meio tempo, gente, eu comecei a ter visões minhas e, no caso, de um menino loiro. Eu tinha ideias muito claras de onde a gente estava. E eu sabia que essa pessoa, na verdade, era uma pessoa que eu conheço, que é esse meu melhor amigo, que hoje é meu namorado. Eu vi ele nessa ocasião, e bem como eu também via o meu ex-namorado, no caso, então namorado. Aconteceram realmente muitas coisas, assim, de eu pensar em nomes, locais, circunstâncias, situações que eu fui procurar e realmente bateu. Isso realmente me balançou bastante. Então eu digo pra vocês assim que o que me fez começar a pensar na hipótese de aceitar essa possibilidade veio daí. Então assim, o que não me fez abandonar tudo isso de fato e falar, olha, continuar na minha posição de que isso aí não existe,
foram essas coisas, de eu ter procurado e ter visto de cara. Numa noite, ouvindo uma música que eu tenho uma saudade muito grande de uma certa ocasião. Eu entrei no Instagram, eu fui procurar o nome de um lugar que eu gosto muito. Eu não conheço esse lugar porque eu nunca viajei para os Estados Unidos, mas é um lugar que eu tenho muita saudade. E eu botei o nome do lugar, apareceu a casa, exatamente a casa que eu tenho certeza que eu já entrei naquela casa. Pra mim foi um choque assim gigante. Eu fiquei muito perturbada na hora. Eu não sou uma pessoa de me desequilibrar assim com essas coisas, mas eu fiquei realmente descaralhada e assustada ao mesmo tempo, mas eu ainda preciso de confirmações. O que me faz descrer muito em tudo isso é que a explicação que eu tenho dos espíritos para minha encarnação atual, para muitas coisas que acontecem na minha vida, é uma coisa tão bizarra, é tão ridículo. Eu realmente não consigo acreditar, gente. Eu não sou essa pessoa médium que abana a cabeça pra tudo que o espírito fala, sabe? Eu acho que tem coisa que realmente não cabe. Em 2012 eu tive uma prévia dessa informação, digamos, sobre a vida, a minha última vida. Segundo os espíritos, eu vivi entre 1960 e morri em 1985. De febre amarela que eu adquiri numa viagem que eu fiz ao Brasil, mais precisamente à Amazônia, única e exclusivamente porque o meu marido queria conhecer o local, então eu fui para agradá-lo. Segundo eles, eu era uma pessoa extremamente rica, muito rica, e muito snob, muito arrogante. Eu era uma pessoa muito preconceituosa, muito racista, muito... não tem nem como eu falar isso, xenofóbica. Eu era... eu era o cocô do cavalo bandido, né? Tipo, assim, eu consigo acreditar nessas informações realmente, mas o que me foi passado é que eu vim pra terminar de acertar coisas sobre essa relação minha com ele. Segundo eles, naquela outra vida, esse meu ex, no caso, foi uma pessoa pela qual eu tinha um amor muito grande. Eu era extremamente louca por ele, muita coisa, como eu continuei sendo nessa vida. E nós viemos acertar muitas coisas, e o meu melhor amigo naquela vida anterior era o meu melhor amigo nessa vida atual, que é o Diogo. Eles disseram, inclusive, que foi essa ligação que eu tinha com o Diogo que me fez ficar com o Diogo quando ele ainda era um garotinho, e nós nos conhecemos no terreiro e nós ficamos, gente. Ficar de beijo, gente, ok? Ele era pra mim uma criança. Uma coisa, gente, que eu não consegui na época explicar, assim, porque ele era uma criança, sabe aquela criança com cara de criança? Entende? E eu sou mais velha que ele, então eu pensava assim, falei, gente, que porra é essa? Eu não conseguia entender de onde que veio aquilo, sabe? Do nada, literalmente. Então eles explicaram que isso ocorreu por causa disso, que a gente, na outra vida, a gente teve algum tipo de envolvimento adolescente breve, tipo o primeiro namorado, né? Nós éramos melhores amigos, nos tornamos namorados, mas terminamos porque ele tinha vacilado, e logo em seguida eu acabei ficando com o meu, que acabou se tornando meu marido em outra época, e veio a ser meu ex nessa, e atualmente é meu ex nessa. Na época que aconteceu isso, em 2012, o Diogo e eu éramos apenas melhores amigos, né? Em 2012 eu acho que ele nem estava ainda casado, então ele estava curtindo a vida dele adoidado, e nós éramos amigos mesmo, como se fossem irmãos. Depois desse episódio da adolescência dele, que nós ficamos, não teve mais nada, e nós nos tornamos apenas ótimos amigos, bons amigos mesmo, melhores amigos, o que me levou também a ter amizade com a família dele, a tia dele e tudo mais. E eu continuei meu relacionamento com o meu ex, né?
meu atual ex. E assim, eles explicaram que ocorreu por causa disso. No caso, ele, o Diogo, também era uma pessoa também da elite, era um menino muito rico, mas era um playboy típico. Nas visões eu cheguei a ver o time, o nome do time que ele chegou a torcer. Cheguei a ver uniforme de escola e tudo mais. Na época eu pesquisei na internet, achei. Então assim, foram coisas que mexeram comigo. Mas eu preciso de uma prova maior. O fato é que eles, os espíritos, disseram que por eu ter sido essa pessoa ridícula, eu vim nessa vida atual pobre, bem pobre, com missão espiritual para poder, digamos que, me redimir das coisas que eu fiz para muitas pessoas. Segundo eles, também o fato de eu ter 4 irmãos negros também tem a ver com o fato de ter sido muito racista, então era como se fosse uma prova para ver o meu melhoramento. E o fato de eu ter sido criada em meio de negros, tendo na minha infância os meus melhores amigos sendo negros, teria a ver com isso também. E assim, eu acho, gente, eu tenho consciência dos meus defeitos. Eu sei que eu sou uma pessoa realmente arrogante. Eu sei que eu tenho que melhorar em muita coisa, nesse sentido da forma como eu coloco às vezes a palavra para as pessoas, eu falo, o meu tom com as pessoas. Eu sei que às vezes passa uma coisa irritante. Eu sei disso, gente. Eu escuto essas reclamações. Eu sou uma pessoa aberta a reclamações daqueles que eu amo, daquelas pessoas que eu prezo. Eu realmente sou aberta a essas reclamações. Então, tem uma coisa que você não concorda, você me fala. Eu vou acatar, eu vou ouvir a sua crítica. Eu escuto muito isso. A forma que você fala, eu não gosto da forma que você fala, você machuca. Você não pode humilhar, você acaba humilhando a pessoa. Você não pode ser assim e tal. Então eu tenho consciência disso. Eu realmente sou, desde criança, minha mãe conta que eu tinha 2 anos de idade. Eu tinha um gosto imenso por vitrine, coisa cara em vitrine. Eu chorava, me jogava no chão. E, assim, eu realmente sempre tive. Eu lembro que eu era muito pequena e eu falei que eu ia morar de frente pra praia, porque eu tinha um amor por casa, assim, né, em frente à praia. E eu sempre tive realmente uma ligação material muito grande. Eu gosto muito de dinheiro, realmente. Mas daí você vir me dizer que eu fui uma pessoa racista, eu acho muito improvável. De verdade. Eu não sou isso. Eu nunca faria isso. Pelo contrário, eu tenho até muita preocupação com essa questão de racismo. Eu já falei isso até com os meus irmãos mais novos. Eu tenho os meus 2 irmãos mais novos, eu tenho muito medo, porque eles gostam de sair pra bares de favela, essas coisas assim, que eles moraram muito tempo no Morro do Martins, que é um morro que tem aqui perto da minha casa. E eu sempre tive muito medo. São meninos bons, são meninos que só estudam, que não fazem nada, são bem criados como eu fui bem criada pelo meu pai. Mas eu tenho muito medo, porque eu sei que a sociedade é racista, eu sei que eles correm riscos só porque eles são negros. Então eu tenho uma revolta tão grande com esse tipo de coisa. Não só quem tem racismo contra negro, mas contra índio, contra qualquer outra etnia. Eu acho tão ridículo isso. Então você vem me dizer que eu fui racista, eu acho uma coisa muito, muito feia. Eu realmente não acho que eu fui racista. Então, gente, eu acho que tem muita coisa que pode ser viagem, assim, dos espíritos, entende? Eu acho que não... Sei lá, eu acho que não bate. Eu acho que o lance meu do relacionamento, de eu ter vindo pra entender que aquilo ali era nocivo pra mim, era ruim e tudo mais, eu acho que é válido. Eu acho até que pode ser válido. A minha amizade com o Diogo é uma coisa realmente muito grande, muito forte. O Diogo, mesmo nas épocas adolescentes dele mais rebeldes, eu era a única pessoa que ele ouvia, que ele respeitava, muito mais do que qualquer pessoa da família dele. Então, tem coisa assim que eu acho que faz sentido, mas tem coisa que não. Tem coisa que eu acho que tem uma explicação diferente. Por exemplo, o meu amor pelos Estados Unidos, eu acho que é porque
eu sou brasileira, gente. Porra, isso daqui é uma merda, entendeu? Eu acho que isso aqui é muito ruim, é uma vida difícil, é um lugar que eu tenho pavor desse clima aqui. Quente, eu não gosto esse verão, essa primavera, eu acho muito ruim, eu passo mal, eu desmaio, entendeu? Eu não consigo fazer nada, então eu transpiro muito, pra mim é uma merda, então eu gostaria de viver num lugar com aquele clima, sei lá, deve ser isso. Eu também eu acho o Brasil um lugar muito bonito, os lugares do Brasil que eu conheço, eu gosto bastante, eu sou apaixonada pela Bahia. É um lugar que eu tinha sempre um preconceito, não sei porque eu não gostava, mas quando eu fui eu me apaixonei. Gosto muito de São Paulo, mas eu realmente não tenho uma ligação com o Brasil. Eu acho... eu sou mais chegada ao hemisfério norte. É uma questão de preferência apenas. Eu não acho que seja ligação de outra vida. E quanto ao meu gosto... por coisas dos anos 70 e dos anos 80, quem me acompanha no Facebook e até mesmo no Instagram sabe que a minha playlist ela é toda voltada para essas décadas, né? Tudo os embalos de sábado à noite. E assim, eu curto muito isso, mas gente, não é porque eu vivi naquela época, eu acredito que seja porque são músicas boas, gente. Tá, me desculpa quem é fã demais das coisas atuais, eu gosto de muita coisa atual, mas eu realmente acho que o som daquela época era melhor. É só a minha opinião, gente, é meu gosto pessoal. Não acho que isso tenha a ver com a reencarnação minha, que foi muito recente. Os filmes, eu também gosto muito de ver filmes de terror. Quem me acompanha sabe que eu só vejo terror. E eu tenho uma preferência muito grande por filmes também dos anos 70 e 80. Especialmente 80, na verdade. Existem alguns lugares que eu gosto muito nesses filmes, porque realmente são lugares que me trazem lembranças. Realmente, de fato, eu juntei o nome que eu tinha de lugares dos quais eu tinha saudade, eram nomes que me vinham à cabeça, e eu vi que muitos desses filmes que eu gosto, eles foram gravados nesses locais. Pode ser só uma coincidência. Eu também acredito que na infância a gente deva absorver muita informação que a gente hoje em dia já não se lembra como que aquilo entrou na nossa cabeça. Então eu acredito que possa ter vindo daí. O fato de eu ser branca, de eu ter os traços de rosto que eu tenho, eu não sei, eu já respondi muita gente aqui no comentário, mas todos nós brasileiros, nós somos miscigenados, então nós temos mistura de várias etnias. No meu caso não foi diferente. Eu apenas não nasci com a pele escura, os traços do meu rosto, a cor da minha pele, a cor do meu cabelo. É óbvio que o meu cabelo não é isso aqui, né, gente? Isso aqui é pintado, mas o meu cabelo natural ele é claro. Eu acho que é porque meu avô era alemão, entendeu? A minha bisavó era portuguesa e eu tenho muita mistura. Eu poderia ter nascido com carinha meio de índiazinha, porque a mãe da minha mãe, ela tinha essa coisa, sabe? A pele morena, olho assim puxado, né? Os lábios fininhos e aquele cabelo liso, pesadão, sabe? De índio mesmo. E enquanto que o meu avô, né? O marido dela é um alemão. Então, eu podia, do mesmo modo que eu puxei ele, eu podia ter puxado ela. Aconteceu de eu puxar ele, né? Talvez pela carga genética do meu pai, que eu sei que vocês vão ver no meu Instagram que meu pai é moreno, mas a família dele, a minha bisavó, tem outras pessoas que eram portuguesas, então tem muita mistura. E o que eu não gosto, gente, não é nem romantizar só, criar caso, sabe? Se você deixar a sua imaginação fluir, você fica doidão por aí, falando merda. Então, antes de eu ficar acreditando em coisa que espírito fala, porque espírito, eu já falei pra vocês que eu não romantizo espírito pra mim é gente. Pode ser fulano de tal, pode ser espírito que eu tenho uma confiança e uma amizade, digamos, muito grande, muito forte, já de anos, mas ainda assim é só a visão do espírito. Lauren, eu preciso
muito de outras afirmações. Eu preciso de provas, na verdade. E, inclusive, eu venho buscando essas provas. Eu tô atrás de hipnose, de regressão, né, terapia de vidas passadas, para ver se eu consigo tirar alguma informação. Então, a hora que eu encontrar alguém de confiança para fazer isso, um profissional que realmente faça adequadamente, que seja responsável, porque eu tenho consciência das implicações que uma hipnose mal aplicada pode causar. Inclusive, eu não fico indicando isso daí à torta direito. Muito menos eu vou fazer uma porra dessa, né? Então, a hora que eu fizer esse procedimento, que é uma coisa que eu tenho interesse de verdade, porque eu esqueci até de comentar com vocês que ano passado, 2017, eu comecei a ter novamente esses lapsos de memória de uma forma muito mais séria. Porque aconteceu já de eu estar na rua, eu estava no centro de Niterói. Quem mora por aqui sabe que Amaral Peixoto é equivalente a Presidente Vargas no Rio. Então é uma avenida muito conhecida, muito simples de você achar. E eu estava ali e eu simplesmente não sabia mais aonde eu estava. Eu tinha ainda dificuldade de formular muita coisa, eu não conhecia o ambiente ao redor, então eu passei muito tempo parada no lugar tentando entender o que estava acontecendo, para onde eu estava indo. Eu não conseguia me localizar ali. Então, ainda bem que nessa ocasião eu consegui acessar o telefone, porque já ocorreu situações em que nem o telefone eu sabia mexer. Mas nessa vez, graças a Deus, eu consegui. Liguei para Estela. Na ocasião ela não estava, o marido dela atendeu e ele foi me guiando via telefone. Foi uma situação perigosa, uma situação que me deixou muito apreensiva. Isso começou a acontecer várias vezes. E várias vezes de forma bem intensa, a ponto de eu não conseguir usar um celular, de eu não conseguir falar com a minha mãe, para vocês terem uma ideia, eu não reconhecer. Então eu cheguei na ocasião, voltei naquela mesma amiga minha que é psicóloga, e eu falei pra ela, olha Liliane, eu acho que eu tenho um transtorno de dupla personalidade, né? Eu acho que eu sou doente, porque eu tô num lugar e de repente eu perco a minha memória. Eu sei que eu sou eu, mas eu não sou eu. Então eu não consigo falar, eu consigo pensar, e quando eu penso até em inglês, mas eu não consigo formular nada direito. Então eu acho que eu tô realmente com um transtorno de personalidade dissociativa, né, ou dupla personalidade. Ela riu muito e tal, e ela insistiu de novo nesse ponto que eu devia tentar a regressão, e é o que eu venho buscando. Assim que eu fizer, vocês podem ter certeza que eu venho contar o resultado a vocês. E pra mim, eu só vou falar pra vocês que eu acredito em reencarnação a hora que eu der de cara com a minha lápide, com o meu túmulo, a hora que eu acreditar que aquela moça loira que eu vejo não sou eu mesma, porque, gente, pra mim, nas minhas visões, eu sou eu. Eu vejo um cabelo loiro, a pele branca, eu sou eu. Então, a hora que eu ver, que eu souber o nome dessa pessoa que eu supostamente fui, a hora que eu ver a data do nascimento, a data da morte, a hora que as coisas forem reveladas, se elas forem reveladas pra mim, eu vou gritar por os 4 cantos do mundo que isso realmente existe, que eu vi isso acontecer. Agora, enquanto isso não ocorreu, eu vou dar qualquer outra desculpa para tudo isso que acontece comigo. Talvez o fato só de eu não gostar do Brasil, talvez o fato de eu preferir outras culturas, talvez qualquer coisa. Mas reencarnação é uma coisa que eu ainda tô na caminhada de conhecer e de entender. Até o próximo vídeo.